De volta ao Ministério, obrigado pela sua sintonia. Nós somos o Ministério de Oração e de Evangelização. Então, naturalmente vamos orar hoje em nosso programa. Estamos orando este mês inteiro de junho e você é um convidado a participar comigo dessas orações diárias, que você pode, em qualquer lugar que esteja, acompanhar e orar também pelo nosso site, ruiraiol.com.br. Acessando o site, você vê logo no topo Programa Devocional Meu Dia com Deus. Você clica ali, você tem o momento de oração. Nós temos orado, como eu lhe falei no primeiro bloco, pela cura, restauração, batismo no Espírito Santo. Este é um ministério que sempre tem períodos de oração durante o ano, semanas, meses, e também o nosso Dia Nacional de Oração, geralmente no segundo semestre. Vamos nos preparar para esse dia especial também. Orar é muito bom e você é convidado a experimentar um novo tempo de Deus na sua vida. Também conhecer o ministério para se inscrever. Você pode se tornar hoje um participante ativo do ministério. Assim, um seguidor de perto, como a gente vai falar daqui a pouquinho, sobre o discipulado de Jesus. Uma pessoa que se inscreve torna-se amiga da oração. E tornando-se amigo da oração, você vai estar realmente mais perto. Nós vamos trocar correspondência, você vai receber logo o devocional, que é o Devocional Meu Dia com Deus, que vamos utilizar daqui a pouco em nossa reflexão, e será uma bênção. Você pode vir e conversar conosco por qualquer meio, aqui a voz, através de qualquer meio, ter aconselhamento pastoral, tirar suas dúvidas, enfim, é o ministério pastoral, o ministério de oração e de evangelização. Ao se inscrever, também sinta-se à vontade para ajudar o ministério no que você puder fazer. Eu, inclusive, quero falar com você que já nos acompanha há algum tempo, não só na televisão, mas através das rádios, através dos livros. Nós temos livros publicados há muitos anos no Brasil. Então, a participar com a gente, enviar uma oferta de amor, fazer uma doação, porque o ministério assim é difícil demais estar no ar. Nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor, confiando em pessoas também como você, que tem um coração sensível para Deus, para ajudar o que Jesus gosta de fazer. Agora eu lhe convido para o nosso devocional Meu Dia com Deus. O nosso devocional hoje, a gente vai abrir aqui na página 23, ele tem sempre um texto bíblico, uma reflexão sobre esse texto e um comecinho de oração. Um comecinho porque tem umas reticências aqui, realmente. Eu começo uma oração para que você conclua com suas próprias palavras. Como eu lhe falei, hoje o nosso tema é seguidor de perto. A leitura de Salmos 63, verso número 8. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Como é que podemos seguir a Jesus neste mundo? Bem, começa por uma grande diferença em relação aos primeiros seguidores, porque os primeiros seguidores seguiam a Jesus presencialmente. Essa diferença tem os seus ganhos e suas perdas. Uma diferença assim abissal que existe entre aqueles irmãos que seguiam a Jesus, acompanhando-o em seu ministério terreno, e nós, é que eles precisavam deixar literalmente tudo para seguir a Cristo. Deixavam suas casas, precisavam deixar suas famílias por certo tempo, precisavam abandonar trabalhos, porque o ministério de Jesus era realmente um ministério itinerante, literalmente. Jesus não parava. Ele se deslocava de norte a sul, da Judéia para a Galiléia. Ele estava sempre em caminhadas. E nessas caminhadas, quem quisesse ser discípulo precisava fazer o quê? Segui-lo. Renunciar a si mesmo para seguir a Jesus. E
E nós, quando examinamos a Bíblia, encontramos, por exemplo, durante a prisão de Jesus, que Pedro, um dos discípulos mais próximos do Senhor durante o ministério dele, seguiu a Jesus de longe durante esse momento da prisão. A Bíblia diz que, enquanto Jesus estava sendo conduzido à casa de Caifás, Pedro o seguia a certa distância, ali, observando de longe. Naquele momento, Pedro era um seguidor de longe. E hoje, em nossa geração, como é que nós podemos seguir a Jesus? Bem, hoje é mais cômodo seguirmos a Jesus, porque nós podemos seguir a Cristo tendo emprego, tendo casa, tendo família, tendo uma igreja fixa para congregar. Nós seguimos hoje a Jesus espiritualmente. Agora, não nos enganemos com a seguinte questão: apesar de nós sermos seguidores espirituais de Jesus, Ele é real e Ele está presente em todas as cenas do nosso dia, de modo que também em nossas jornadas diárias nós podemos seguir a Cristo de perto ou de longe. Seguir de perto. Quem é um seguidor de perto? O seguidor de perto é aquele que está bem junto de seu Senhor. Espiritualmente, como podemos estar junto de Jesus? Podemos estar junto de Jesus através da obediência. Nós estamos com a Bíblia, lemos a palavra e recebemos de Jesus o conselho sobre como podemos nos conservar perto dele. Por exemplo, o pecado nos afasta de Jesus. Se nós vivermos em pecados, estaremos espiritualmente longe de Jesus. Mas nós não queremos viver longe dele. Então nós evitamos o pecado. O pecado acontece. Ele existe pela nossa natureza caída, que temos ainda. A natureza adâmica, ela permanece subjacente, latente em nossas vidas. E se a gente não vigiar, a todo momento ela vem à tona. E nós podemos então tropeçar em palavras e atitudes, cometer pecados diversos. Mas, como discípulo perto de Jesus, nós pecamos menos. Pecamos menos. Certo escritor já até certa vez disse que quanto mais nós conhecermos a onipresença divina, menos pecaremos. À medida em que tivermos uma crescente noção de que Jesus está em todos os lugares, está conosco no trabalho, em casa, na igreja, em todo canto, então nós vamos ter mais temor. É um temor reverencial, mas um temor baseado no amor, no respeito, no querer. É uma escolha, porque o Evangelho é algo relacionado ao voluntariado, a uma decisão que nós assumimos, examinando o nosso livre-arbítrio, nós escolhemos Jesus e rejeitamos o pecado. E o seguidor de longe? Bem, acredito eu, não julgando as pessoas, mas como um estudioso das Escrituras e um ministro de Deus, que hoje temos, por exemplo, em nossa nação, até um estímulo para seguidores distantes de Jesus, seguidores de longe. Hoje nós temos apelos constantes de igrejas para que pessoas se aproximem de Jesus em momentos determinados. Elas recebem um chamamento para que se aproximem de Jesus quando elas precisarem que Jesus intervenha em suas vidas. Então, muitas igrejas começam o ano e terminam o ano em campanhas, em busca de bênçãos materiais, ou até bênçãos sentimentais, bênçãos
bênçãos naturais, porém, bênçãos que nos aproximam de Jesus por interesse próprio. Cumpre-se a palavra, então, que as nossas orações passam a ser feitas pelo nosso próprio deleite, ou para o nosso próprio interesse. Nós corremos até Jesus, como aqueles seguidores que viram a primeira multiplicação dos pães e peixes, como disse Jesus mesmo, não porque viram milagres, sinais e reconheceram a divindade de Cristo, mas porque receberam o pão e se saciaram. Então, há necessidade de se aproximar, não dele, da pessoa dele, mas das bênçãos que ele pode dispor para a gente. Nós temos seguidores hoje que podem estar dentro da igreja, frequentar todos os cultos de domingo, mas durante a semana vivem uma vida totalmente desligada de Jesus. Não oram, não observam seus próprios comportamentos, têm uma conduta semelhante ao mundano, todavia permanecem com títulos de cristãos, de crentes, de seguidores. Mas realmente somos seguidores de perto, de perto. Estamos comprometidos com o Evangelho, estamos comprometidos com Jesus. Quando a gente vai hoje para as mídias sociais, a gente vê tanto crente difamando pessoas. Você às vezes vê que por uma bobagem que alguém escreve, outro já faz verdadeiro massacre sobre a vida do irmão. E você diria, pastor Rui, mas é seguidor de Jesus ou do irmão? Dos dois. Porque, na verdade, a palavra diz que quando nós queremos amar a Deus, teremos de amar o nosso irmão, porque é como uma cruz, são duas artes interligadas, de modo que a gente não pode retirar uma das artes sem perder o formato de cruz, precisa das duas artes. Então, é uma forma de evidenciar o amor de Deus também, se somos seguidores de perto ou de longe. Você é um seguidor de Jesus de perto ou de longe? Você está interessado nele ou no que ele pode lhe oferecer? Eu sei que esse tipo de pregação não agrada muita gente. É a típica pregação de Jesus, que por sinal ele faz uma pregação nesses parâmetros quando realmente da multiplicação dos pães e peixes, logo no comecinho do ministério dele. Ele falou tanta coisa no Evangelho de João que muitos desertaram naquele momento. Eles disseram, dura esta palavra, quem que pode suportá-la? E começaram a debandar. Jesus olhou para seus seguidores de perto e perguntou a eles, e vocês também não vão embora? Pedro tomou a dianteira e disse, Senhor, tu tens as palavras de vida eterna. Então, assim, um seguidor de perto. Pedro teve seus deslizes, até citamos aqui, a Bíblia diz textualmente que ele seguia Jesus de longe durante a crucificação. Mas por uma questão circunstancial, por uma questão do momento difícil, porque a própria palavra diz que o pastor seria ferido e as ovelhas seriam dispersas. Então, dentro daquele contexto, mas depois Pedro tornou-se um discípulo tão perto de Jesus como sempre foi, que diz a tradição que no momento do seu martírio, em que seria a crucificação, Pedro disse, não sou digno de ser morto, crucificado como foi o meu Senhor. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Que seguidor foi Pedro então? Que seguidor devemos ser? Jesus nos abençoe e nos faça seguidores de perto. Daqui a pouquinho volto para outras coisas, informações diversas e também nosso momento de oração. Até já.